Noé e o dilúvio. A história que mudou o mundo. A história de Noé e o dilúvio é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, relatada nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. É uma passagem que atravessa gerações, contada não apenas entre cristãos e judeus, mas também reconhecida em diversas culturas antigas, que têm mitos semelhantes sobre uma grande inundação. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa narrativa bíblica, explorando seu contexto, sua mensagem espiritual e seu impacto ao longo da história. O mundo antes do dilúvio. Segundo Gênesis, a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, havia se corrompido. A maldade dos homens havia se multiplicado e seus pensamentos eram continuamente maus. A terra estava cheia de violência e o Criador se entristeceu com o rumo que sua criação havia tomado. Esse detalhe é muito importante. O texto mostra um Deus que não é indiferente. Ele observa a humanidade e percebe que o mal havia se tornado dominante. O livro diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa expressão não significa que Deus errou, mas sim que ele se entristeceu profundamente diante da maldade e da injustiça que dominava o mundo. Foi nesse contexto sombrio que surge a figura de Noé, descrito como um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Essa frase resume a diferença que o destacava dos demais. Enquanto o mundo seguia a corrupção, Noé permanecia fiel ao Criador. A ordem para construir a arca. Deus revelou a Noé seu plano: destruir toda a carne sobre a face da terra por meio de um dilúvio de águas. Mas, junto com o anúncio do juízo, veio também a graça. O Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos, 3 andares e revestida por dentro e por fora com betume. A arca seria enorme, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Essas proporções impressionam até hoje, pois se aproximam das medidas ideais usadas na construção naval moderna, para estabilidade em alto mar. Noé recebeu também a ordem de levar para dentro da arca sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles, além de pares de animais de todas as espécies. Havia uma diferença. Os animais limpos deveriam ser levados em 7 pares, enquanto os impuros, em apenas um casal. Essa distinção mais tarde teria importância nos sacrifícios e nas leis cerimoniais de Israel. Imagine o impacto desse chamado. Noé, vivendo em uma época em que nunca havia chovido daquela maneira, deveria dedicar anos de sua vida à construção de uma gigantesca embarcação em terra firme. Muitos estudiosos acreditam que a obra tenha levado décadas, talvez até 100 anos. Durante todo esse tempo, Noé pregava com sua vida e com sua obediência, chamando seu povo ao arrependimento. O dilúvio. Finalmente, quando tudo estava pronto, Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua família e os animais. A Bíblia relata que o próprio Senhor fechou a porta da arca, selando-os em segurança. E então começou a chover. Choveu durante 40 dias e 40 noites. As fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. As águas cobriram toda a terra, inclusive os montes mais altos. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Esse momento é descrito com uma solenidade impressionante. É o juízo divino se manifestando sobre uma humanidade corrompida. Mas, ao mesmo tempo, a arca flutuando sobre as águas simboliza a salvação para aqueles que confiaram em Deus. As águas prevaleceram por 150 dias. Depois, Deus lembrou-se de Noé, uma expressão que indica ação. O Criador fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé esperou pacientemente. Ele abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava até que as águas secassem. Depois, soltou uma pomba, que não encontrou repouso e voltou para ele. Passados 7 dias, soltou a pomba novamente, e ela retornou com uma folha nova de oliveira no bico. Isso mostrava que a vida havia começado a brotar outra vez. 7 dias depois, soltou novamente a pomba e ela não mais voltou. Esse foi o sinal de que a terra estava pronta para ser habitada novamente. A nova aliança. Noé, sua família e os animais saíram da arca. A primeira atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios de animais limpos. O aroma agradou a Deus
que prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, ainda que a inclinação do coração humano fosse má desde a infância. Foi então que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e sua descendência. O sinal visível dessa aliança foi o arco-íris, colocado nas nuvens como lembrança de que as águas nunca mais destruiriam toda a terra. Esse pacto marca um momento fundamental. A humanidade recomeçava sua história sob a promessa da misericórdia divina. Lições da história de Noé. A narrativa do dilúvio não é apenas um relato histórico ou mítico. Ela traz lições profundas que atravessam os séculos. 1. A seriedade do pecado. A corrupção da humanidade trouxe consequências severas. O dilúvio mostra que Deus leva a sério a maldade e a injustiça. 2. A graça de Deus. Mesmo diante do juízo, o Senhor ofereceu um caminho de salvação por meio da arca. Essa arca é vista como um símbolo de Cristo, o refúgio seguro para os que nele confiam. 3. A fé e obediência de Noé. Ele acreditou em algo que nunca havia acontecido e dedicou sua vida a obedecer a Deus, mesmo sendo alvo de zombaria. Sua fidelidade garantiu a preservação da vida. 4. O novo começo. O arco-íris nos lembra da aliança de Deus e da esperança de um recomeço. Ele continua sendo um sinal da fidelidade divina e do seu amor. Curiosamente, relatos de uma grande inundação aparecem em várias culturas antigas. Na epopeia de Gilgamesh, na mitologia grega com a história de Deucalião e Pirra, nas tradições indígenas das Américas e em muitas outras. Essa semelhança sugere que a memória de um grande dilúvio marcou profundamente a história da humanidade. Conexão com o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus compara os dias de Noé com os últimos dias. Ele disse: assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro também faz referência a Noé, lembrando que apenas 8 pessoas foram salvas pela água, e conecta esse episódio ao batismo, que simboliza a salvação em Cristo. Reflexão final. A história de Noé e o dilúvio continua sendo uma das narrativas mais impactantes da Bíblia. Ela fala sobre juízo, mas também sobre misericórdia. Aponta para a gravidade do pecado, mas também para a fidelidade de Deus em preservar a vida e oferecer salvação. Assim como Noé foi chamado a construir a arca em obediência, cada geração é chamada a buscar refúgio em Deus, viver de maneira justa e transmitir esperança ao mundo. O arco-íris continua brilhando nos céus como lembrança de que o Criador é fiel às suas promessas. E você, já pensou no que essa história significa para a sua vida hoje? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!